Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhor presidente. Em nome de quem eu cumprimento todos aqui à mesa, senhores servidores públicos municipais. Gostaria de cumprimentar também as pessoas dos movimentos sociais, a família da Maria Tereza. Fazer um cumprimento também muito especial a todos e a todas que estão aqui. Eu vou aproveitar que a Maria Tereza nominou várias pessoas, os políticos aqui presentes, os que estavam e tiveram que sair, o vice-presidente do partido, as pessoas da comunidade aqui de São Miguel, aproveitar a fala da Maria Tereza Capra para saudar a todos e a todas. Eu me sinto, em certa medida, quase constrangido, né? Porque, ao ouvir a Maria Tereza Capra, aliás, ao ouvir o secretário, desculpa, eu não sei o nome do senhor, mas Fiorim, isso, obrigado, lendo a nossa defesa final, muitas laudas, eu sei que é cansativo, muita gente pouco entendeu, mas quero crer que ali está estampado todos os nossos argumentos, tanto argumentos processuais quanto os argumentos materiais da nossa defesa. E depois de ter ouvido toda aquela peça, e ter ouvido também essa defesa enfática da democracia feita por uma das mais brilhantes parlamentares que eu já vi trabalhar, eu me sinto até constrangido de vir aqui e ainda fazer uma defesa, supostamente uma defesa da Maria Tereza Capra. Eu quero... Uma das coisas, eu preparei bastante coisa aqui para falar para todos e para todas. É evidente que a defesa aqui é dirigida aos senhores vereadores, mas num momento como esse, me parece que a defesa também deve ser para vocês todos, tanto os eleitores quanto aqueles que vieram de fora dar essa força e comemoraram a fala da Maria Tereza. Comemoraram no sentido lúdico, no sentido de resgate da democracia. E é por isso que eu dirijo as minhas palavras, lembrando aos senhores vereadores que estão aqui, como a Maria Tereza falou, há alguns mandatos, as diversas disputas que os senhores com ela fizeram ao longo desses 10 anos. Eu conheço a Maria Tereza Capra há uns bons 15 anos, mas nunca tinha conversado com ela detidamente a respeito dos trabalhos que vocês realizavam aqui. Mas, ao longo desses últimos 90 dias, eu conheci Vossas Excelências, e não conhecia fisicamente a fisionomia de vocês, mas ela me contou diversos debates e acordos para conquistar melhorias para a cidade. O que ela falou hoje aqui. E os senhores, mais do que ninguém, sabem o quanto ela se empenhou nesses últimos 10 anos para dar algo de melhor para a cidade, para essa cidadania. Então, falando nisso, vereador Vanirto, o senhor sabe bem, e aqui eu quero trazer algumas palavras, porque de tudo que eu vi hoje aqui, desde as 6 horas da tarde, tenho visto esses 90 dias, eu tenho poucas contribuições, além do que a Maria Tereza já falou. Mas algumas palavras para mim são muito caras. Vereador Vanirto,
lealdade é algo que não se encontra em qualquer esquina, principalmente lealdade política. E Vossa Excelência, vereador, sabe bem o valor que a lealdade política está inserida, está amalgamada na alma da Maria Tereza, especialmente, senhores vereadores, a partir do ideário do seu pai. Isso se chama herança, e ela tem herança com lealdade. E eu quero fazer essa defesa com alguns elementos técnicos, e a partir daí, desses elementos, ficará muito fácil, muito mais fácil, os senhores entenderem que não há qualquer motivo, mínimo que seja, para uma eventual cassação de mandato. Não é razoável, não é minimamente razoável pedir a cassação, com todo o respeito que eu tenho à comissão parlamentar e ao relatório, feito com muito zelo, mas tenho que divergir totalmente daquele relatório. De toda forma, me sinto muito honrado, saibam disso, e privilegiado em ocupar essa tribuna, para falar de um caso tão complexo, e é uma complexidade tão grande, que ele se torna singelo. Ele é complexo nas suas características internas para se chegar a esse relatório final. E esse relatório final só chegou porque, com todo o respeito e com todas as vênias, não foram observados as mínimas condições jurídicas para chegar nesse relatório final. E ele é tão singelo que ele pode ser resumido numa pequena frase. O que foi aqui, de uma forma muito bem aventurada pela Maria Tereza Capra, como perseguição política absolutamente desnecessária. Absolutamente desnecessária. E é uma perseguição política porque visivelmente, Ideli, visivelmente, não há qualquer fato jurídico, qualquer fato político, não há qualquer fato social que justifique esse pedido de cassação. Principalmente para se pensar em apear alguém de um mandato. Apear alguém de um mandato parlamentar a partir de perseguição política. E isso é muito importante perceber. E eu me dirijo agora a Maria Tereza Capra. Quero fazer uma saudação muito especial, muito carinhosa, a uma grande amiga, a uma grande advogada e a uma grande vereadora. E a Maria Tereza, com todas as relações que ela tem no Brasil, ela poderia ter um grande advogado de uma grande estatura intelectual. Mas ela optou para ter não só o Graziano, mas um grupo de advogados e que é a outra palavrinha que eu acho que vale a pena Vossas Excelências ouvirem, que os senhores sabem bem o valor dela, que é o depósito da confiança. E nós, Maria Tereza, um grupo de advogados privilegiados, tem o orgulho de ter a sua confiança. E
Por conta disso, Maria Tereza, por conta disso, nós te agradecemos. E eu te digo mais, fique tranquila, porque esse gosto amargo da luta é o gosto amargo das lutas sociais, é o gosto amargo da disputa política, da luta política, é o gosto amargo dessa nossa insistência intransigente de defender as minorias, de defender os direitos humanos, de defender as mulheres. E o fel que é largado pelo deboche sorridente, insano de alguns, é o combustível para nós continuarmos lutando. Não há deboche que sustente, que seja sustentado frente a uma verdade. Não te preocupe. Mas eu tenho certeza que, e eu digo assim para vocês, para os senhores e para essa população maravilhosa, tive o orgulho de, quando eu era mais jovem, né? Hoje eu estou bem velhinho, mas quando era na faixa dos 18 anos, joguei muito futebol aqui na região. Há alguns anos tenho caminhado para cá também, na minha tarefa como advogado. E eu digo uma coisa para vocês, eu tenho 56 anos de idade, tenho 31 anos de advocacia, e eu atuo exclusivamente na área criminal, há muitos anos. Mas em todas as minhas defesas, eu jamais, Maria Tereza, vi flagrantemente uma injustiça tamanha ser cometida. Não, é sem precedentes o que está acontecendo aqui na Câmara de Vereadores. E a Maria Tereza falou o que eu escrevi aqui no final. Se vocês tiverem curiosidade, pode pegar, está escrito aqui. Vocês têm hoje a oportunidade de fazer melhor. Vocês têm essa oportunidade e podem fazer isso. Eu tenho a mesma convicção da injustiça que eu sei que está sendo cometida aqui, porque a punição para ela já está enorme, já está gigante. Eu tenho a mesma convicção que esta casa legislativa, Vitor, que essa casa legislativa reconhecerá a exuberância e a honradez de Maria Tereza Capra. Não é para qualquer Câmara de Vereadores que tem uma mulher tão íntegra como Maria Tereza, que exerce com dignidade e honradez o mandato que lhe foi conferido. Essa casa legislativa aqui, está na hora dessa casa legislativa mostrar que a imunidade parlamentar não é um privilégio da pessoa física, da parlamentar ou do parlamentar. Ela existe justamente para proteger. E proteger o quê? Proteger o pensamento. A imunidade parlamentar existe justamente para proteger o pensamento, especialmente o pensamento das minorias. As minorias não podem se calar. E o mecanismo democrático que faz com que as minorias não se calem chama-se imunidade parlamentar. E é nesta imunidade parlamentar que esta Câmara de Vereadores está querendo flexibilizar, o que é absolutamente inadmissível. E eu digo mais, Maria Tereza, os seus companheiros aqui de vereança sabem disso. Eles sabem disso. Eu quero trazer a Vossas Excelências o resgate do sentido do voto, senhor presidente. O sentido do voto que é a outorga de um poder.
o sentido do voto, e eu como advogado, eu sei bem o que é isso, uma pessoa assinar uma procuração para mim. Ele me outorga poder para falar, advocar por ele. Eu falar por alguém. E é nesse advocar, é nessa transmissão, é nessa outorga de poder que o mandato popular de vocês, dos senhores que estão aqui, também da Maria Tereza Capra, o mesmo voto que foi depositado para cada um dos senhores aqui, também foi depositado com o mesmo valor. E este valor é a outorga que a população que está aqui deu para os senhores e também deu para Maria Tereza Capra. Ao depositar o seu voto na urna, a população outorgou poderes aos senhores e às senhoras. Isso é o resgate do voto. E é para isso que os vereadores estão aqui. E, curiosamente, esses mesmos vereadores, infelizmente e com todo respeito, querem relativizar o valor do voto. Me parece algo de fagocitose. Vocês querem se destruir e se autodestruir. Isso é extremamente perigoso. E ao trazer esse debate, eu quero trazer um outro debate que é das garantias legais que um processo de cassação como este pode trazer. Deputado Pedro, os magistrados e os membros do Ministério Público, muitos de vocês devem saber isso, têm algumas garantias da inamovibilidade, da vitaliciedade e da irredutibilidade de vencimentos. Os nomes, as palavras já indicam o que é, né? Agora, estas garantias do Ministério Público e do Judiciário são garantias que não são para os juízes e para os promotores. Estas garantias são para que eles possam servir a população com dignidade. A irredutibilidade de vencimento é para que eles não sejam achacados na sua lide diária. Então, estas garantias, da mesma forma, é a imunidade parlamentar. Os senhores não podem relativizar a imunidade parlamentar, porque os senhores vão cortar na própria carne. Então, a imunidade é dos senhores, mas elas não podem servir para os senhores. Os senhores não podem se servir dela, mas servir para ela. Esta é a imunidade. E esta é a garantia. E vejam como é curioso. Essa garantia, Maria Tereza, é uma garantia individual. É uma garantia de cada vereador. Mas ela está ancorada numa garantia coletiva. Só faz sentido, Maria Tereza, um vereador ter imunidade se for para servir a coletividade. Senão, não tem sentido. E aí, eu penso que no momento que os senhores dizem que a vereadora Maria Tereza Capra não poderia ter se manifestado, porque a gente está discutindo exatamente isso, a possibilidade dela se manifestar ou não se manifestar, os senhores estão fragilizando o princípio democrático. E é exatamente isso, é nesse ponto que eu gostaria muito que os senhores colocassem a mão no peito, colocassem a mão na mente e pensassem o que eu estou fazendo ao querer que a vereadora seja cassada. Eu gostaria de dizer também
que para o parlamentar sentar à mesa, como os senhores estão, os senhores, quando recebem o voto, têm que ter a certeza absoluta. A certeza, senhores, por favor, prestem atenção. Quando os senhores recebem o voto e se elegeram, os senhores têm que ter certeza absoluta que as manifestações, os votos e as opiniões dos senhores são imaculadas, são inquebrantáveis, são indefectíveis. E o que lhes garante toda essa pleiade de garantias? A imunidade parlamentar. Se inexistir a imunidade parlamentar, senhores vereadores, inexiste o parlamento. Apenas será um arremedo de parlamento. Os senhores não poderão ter opinião e fazer aquilo que a Maria Tereza disse com muita propriedade aqui. Vocês não poderão divergir, ter opinião diferente, fazer o debate. Terá que ficar no pacto da mediocridade. Não vou contestar, porque posso sofrer um processo de cassação. Eu quero agradecer, então, Maria Tereza, a confiança que a senhora depositou em nós. E dizer também que se a senhora for cassada hoje, esse critério da imunidade parlamentar se tornará pó ao vento. Esse parlamento não terá representatividade legítima na sociedade. Eu gostaria ainda de fazer alguns breves comentários, e aí eu quero deixar muito claro que fiquei, e repito aqui, eu vou repetir, fiquei muito feliz ao ouvir a Maria Tereza, porque ela falou coisas da vida dela no parlamento. Por que eu estou falando isso? Porque esse é um momento que nós temos que fazer uma breve introspecção sobre os fatos que aconteceram e que trouxeram os senhores até aqui e a essa audiência. E eu digo a vossas excelências que é perfeitamente compreensível a indignação e o sentimento de ofensa de alguns cidadãos, que sinceramente ficaram ao ver o vídeo da Maria Tereza Capra. Porque num Estado democrático de direito, um gesto, seja ele qual for, ser comparado com um gesto nazista que representa tudo que houve de ruim na história da humanidade, é muito lamentável. Mas nós precisamos, me parece, entender qual o contexto que isso foi falado. E a Maria Tereza trouxe aqui o contexto que aquilo foi falado e como ela falou aquilo. É preciso perceber que o momento em que ela falou e como ela falou. E a partir daí, é importante perceber que a Maria Tereza também falou aqui para vocês, para os senhores, que ela em momento algum naquele vídeo, eu acho que todos aqui viram o vídeo, ela não ofendeu uma pessoa. Ela não citou o nome de
uma pessoa. Ela não disse que uma pessoa específica era adepta ao nazismo. Ela não fez um movimento judicial para criminalizar qualquer um que estava naquelas manifestações. Ela nada fez. Ao contrário do que os senhores estão fazendo hoje aqui com ela, que é algo absolutamente perigoso, que é o que nós temos combatido durante anos. Eu, na minha advocacia, e muitos parlamentares do governo, no Parlamento Federal, estadual, que é combater a criminalização da política. E é exatamente isso que os senhores vão fazer se os senhores pensarem ainda em caçar Maria Tereza Capra. Não acho que seja razoável condenar a Maria Tereza Capra por aquele vídeo. Vejam, não é comum, eu acho que é razoável combinar aqui, que não é comum ouvir o hino nacional com a mão estendida daquela forma. A Maria Tereza falou aqui, nem a força militar faz isso. Eles não fazem isso. O que é importante perceber é que quando a Maria Tereza Capra faz esse vídeo, já estava em curso a investigação produzida pelo Ministério Público. O Ministério Público já estava fazendo investigações a respeito dos fatos, para saber se ali estava existindo ou não um crime de incitação ao ódio, o crime de atos antidemocráticos. E para isso, eu trago, e aí a Maria Tereza falou agora há pouco aqui, que ela não foi a primeira pessoa a divulgar isso. E agora, recentemente, essa semana, esta Câmara de Vereadores fez uma moção de apelo, deve ter sido votada aqui, né? Para que a imprensa divulgasse o resultado das investigações. E eu quero me valer do próprio, eu peço vênia a Vossas Excelências, para ler um pequeno trecho aqui da moção, e que os senhores mesmo reconhecem que não foi Maria Tereza Capra que iniciou essa ideia de que São Miguel do Oeste só tem nazista, e não foi ela que divulgou nada disso. Os senhores dizem o seguinte na moção de apelo dessa semana, se não me engano, acho que é quarta-feira, não sei. Os senhores dizem o seguinte: considerando que diversos órgãos da imprensa local, estadual e nacional divulgaram imagens e vídeos afirmando que os manifestantes repetiram um gesto semelhante à saudação nazista, Sag Heil, uma espécie de reverência ao regime. Considerando que, diante da repercussão do caso, o município de São Miguel do Oeste ficou conhecido nacionalmente como terra de nazistas, considerando que a 40ª Promotoria de Justiça da capital, aqui é do Ministério Público, com atribuição para atuar em casos de crime de ódio e preconceito em todo o estado, concluiu, após análise aprofundada das provas e de estudos, que o gesto, na realidade, foi uma resposta dos manifestantes ao chamado feito pelo orador que conduziu o ato para que todos erguessem as mãos para emanar energias à frente em direção à bandeira nacional ou ao quartel do Exército. O que é, entre aspas, os senhores colocam, culturalmente comum na região, conforme informado pelas testemunhas relacionado às manifestações religiosas
e juramentos. Agora eu pergunto a vossas excelências. A vereadora será cassada por manifestar sua indignação que o Ministério Público foi investigar. Não por conta do que ela fez, mas porque a imprensa local fez, a imprensa estadual fez e a imprensa nacional fez. E vejam mais. Essa Câmara de Vereadores publicizou que a imprensa local divulgou os atos nazistas. Agora, a moção diz, entende que é culturalmente comum na região, conforme informado pelas testemunhas. Apesar de uma manifestação comum entre moradores de São Miguel do Oeste, os jornais locais não foram avisados que era comum as manifestações. Percebem isso? Então, isso foi escrito pelos senhores mesmo, agora na quarta-feira. Os senhores reconhecem que não é Maria Tereza Capra que fez divulgação. Portanto, os jornais se manifestaram com manifestações nazistas, como a vereadora Maria Tereza Capra não poderia interpretar dessa mesma forma? Por que a população, por que os jornais podem dizer que é manifestação nazista e a Maria Tereza Capra não? E vejam que eu não estou nem comentando que ela tem imunidade parlamentar para falar isso. Eu estou dizendo apenas que a comunidade local, os jornais, a imprensa local, isso dito pelos senhores, é uma ação nazista. Portanto, é importante dizer o seguinte. Uma coisa é dizer que as pessoas não tiveram intenção, e eu acredito piamente, porque eu vivi muito nessa região. Até meus 25 anos eu vivia muito por aqui. Eu tenho convicção absoluta que, não digo todos, eu não conheço as pessoas que estavam naquele vídeo, mas não era a intenção deles fazer isso. Uma coisa é dizer, olha, nossa intenção não era fazer o gesto nazista. Uma coisa é isso. Mas até falar isso, Maria Tereza, tem uma distância quilométrica. E as pessoas interpretar é outra significativamente diferente. Agora, e pior ainda, uma mulher vereadora dizer e não ficar silente diante do que todos estão vendo, os senhores querem criminalizar essa conduta. E vejam, isso é algo que nos choca profundamente. Há pouco tempo atrás, os senhores devem ter visto, o ano passado, 2021 ou 2022, uma reunião no governo federal, não lembro qual foi o órgão, que uma pessoa que estava sentada atrás da mesa principal fez um gesto. Os senhores lembram disso? Fez um gesto mais ou menos assim. E passou no terno. Esse gesto é um gesto que não é para ser feito. Porque ele tem uma representatividade que isso significa White, W, Power, P. Força branca, supremacia branca. É um gesto que não se pode fazer. Fazer um ato político tomando um copo de leite é um ato que também não se pode fazer. Porque isso identifica historicamente, antropologicamente, um ato de supremacia branca. Eu lembro aos senhores, que eu acho que aqui, não sei se
Desculpa, não tenho intimidade com nenhum dos senhores aqui, das senhoras, mas tem muitos que têm cabelo branco, como eu, apesar do meu cabelo ser curtinho assim, mas eu tenho bastante cabelo branco. Tenho 56 anos. E eu acho que muitos de vocês já ouviram falar naquele ex-governador de São Paulo chamado Paulo Maluf, né? E a partir de uma determinada situação de violência que estava acontecendo em São Paulo, ele saiu com uma pérola e disse o seguinte: estupra, mas não mata. Não sei se todos aqui tiveram a infeliz oportunidade de ouvir isso, né? Mas essa expressão, talvez ele não queria dizer que era melhor estuprar do que matar. Mas o que ele falou foi absolutamente infeliz. Eu nunca falei com Paulo Maluf, não o conheço, mas eu quero crer que ele não é uma pessoa que cultua o estupro. Mas esta frase dele gerou algo que até hoje nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado com a chamada cultura do estupro. Eu não posso imaginar que uma mulher que esteja bebendo um copo de cerveja num bar sozinha está querendo trepar com alguém. Eu não posso imaginar que uma mulher que use minissaia, que vá para qualquer lugar, queira praticar ato sexual com outro. Eu não posso imaginar que uma mulher que vá fazer topless na praia esteja esperando ser estuprada. Mas essa é a cultura do estupro. Então são palavras, são gestos que não podem permanecer. E o gesto de estender a mão, eu confio na população de São Miguel, Maria Tereza. Tenho convicção absoluta que eles não quiseram fazer isso, mas depois de terem explicado, não antes. O mundo entendeu que aquilo era um gesto nazista. Os jornais locais disseram isso. Por que Maria Tereza não pode dizer? Por que ela não pode dizer? Porque eu também não posso. Os senhores, a partir de hoje, também não vão poder manifestar suas opiniões. Suas manifestações serão censuradas. E não é isso que nós queremos. Nós queremos um parlamento altivo, que possa vir aqui, olhar no olho de cada um de vocês e dizer: o meu voto é para repudiar a história lá que você falou agora do dia do LGBT. A maioria venceu e você ficou, tudo bem, vamos continuar resistindo. Eu acredito no teu projeto, mas ele não passou. E ela vai continuar defendendo. E é isso que é importante, é assim que se faz a democracia. Esses gestos, pelo seu simbolismo e significação histórica, eles devem ser evitados, senhores. Nós temos que convir isso. Não é razoável. Hoje nós temos uma luta intensa nos campos de futebol para acabar com o racismo. É uma luta diária. Jogar banana para um jogador de futebol, nós todos sabemos qual a representação disso. É o gesto que representa. Imitar um macaco coçando, olhando para um negro, é um gesto que não se faz. Eu agora novamente, reportando ao meu histórico, nós assistimos os Trapalhões. Os Trapalhões, hoje, ele tinha o estereótipo de algumas figuras que hoje não se faz. Ele tinha o estereótipo do negro, o estereótipo do homossexual, e todo mundo ria com as brincadeiras que eram feitas com os homossexuais e com os negros. Eu tenho uma triste história que hoje eu me envergonho, mas infelizmente eu passei por isso. Eu tinha no colégio uma folha de papel ao maço que tinha os dois lados do papel dizendo
brincadeiras de negro. Eu lembro até uma hoje, eu acho que muitos lembram disso. Negro só é gente quando bate na porta do banheiro, ele diz, tem gente. Negro só sobe na vida quando explode o barraco. E a gente saía rindo no colégio, falando isso. Não se faz mais. Não se pode fazer. É um gesto histórico que tem que acabar. E esse gesto histórico interpretado pela Maria Teresa Capra e interpretado pelos jornais locais, interpretado por gente daqui, por jornais estaduais e nacionais, não pode ser feito até a população se explicar. Eu não vou falar muito mais, mas é bom entender que, enquanto eu tenho convicção, senhor presidente, eu tenho convicção, eu não vou fazer o intervalo, porque os senhores estão cansados, tem gente aqui cansada, mas eu ainda estou firme e forte. Mas eu tenho certeza, senhor presidente, que muita gente ficou com receio de ser interpretado e não ter, olha só como é importante isso, não ter a oportunidade de explicar que aquilo não era um gesto nazista. Muita gente, senhor presidente, fez questão de dizer, eu não fiz um gesto nazista. Isso é democrático. Mas até essa pessoa dizer, Maria Teresa, até essa pessoa dizer, eu não fiz um gesto democrático, todos estavam legitimados a dizer, você fez um gesto que não devia. Todos nós, Maria Teresa. E é isso que nós temos que tutelar aqui agora. Essa Câmara de Vereadores tem que fazer isso. Tutelar a forma e todas as condições para que um vereador possa se manifestar daquilo que bem entender e da forma que quiser, menos que seja violento. E a Maria Teresa escolheu o método mais fácil, falar. Essa é a atribuição dos senhores. E os senhores estão condenando a fala da Maria Teresa. Então, não. Até a população se explicar, até o GAECO vir e dizer, o locutor que pediu para emanar energia, para isso ou para aquilo, não tem prova, papapá, tudo bem. Acaba com essa brincadeira. Mas não pode responsabilizar Maria Teresa quando todos interpretaram, entre aspas, errado. Agora, mais 2 comentários apenas. É absolutamente justificável, por absoluta impossibilidade de uma conduta diversa da Maria Teresa. Maria Teresa Capra não tinha outra conduta a realizar que não denunciar aquele gesto. Ela não ofendeu uma pessoa especificamente. Ela disse, aquilo que estão fazendo não se faz. Aquilo é um gesto historicamente que deve ser banido da nossa sociedade. E lembrem, o que ela disse e o que os jornais dizem e o que as pesquisas dizem é que São Miguel, feliz ou infelizmente, nós temos que adotar isso como medida para a política pública. Isso é matéria de vocês, dos senhores. Se aqui tem célula nazista se criando, nós temos que achar essas células nazistas e acabar com isso. A partir desde a escola, até, se for preciso, com a criminalização desse tipo de atividade. Então esse era o contexto. E a partir daí, dizer que a Maria Teresa agiu criminosamente e responsabilizá-la com a perda do mandato? Não, senhores. Me desculpem. É um exagero.
É um exagero. Isso não é exigível de alguém, senhores. Não é exigível. Eu quero, já dirigindo a minha finalização, senhores, fazer apenas um comentário sobre o segundo fato. Eu não sei se os senhores têm formação jurídica, mas me parece que, pelo pouco que eu ouvi ao longo desses 90 dias dos senhores, a partir das manifestações que o presidente, a comissão, os pareceres jurídicos que vieram e a inteligência de vossas excelências, eu tenho certeza que não precisa ser jurista para entender o que eu vou falar. Maria Tereza Capra, e aí eu não sei quem fez a denúncia, não conheço nenhum dos dois denunciantes, ou tem uma denúncia que tem um monte de gente, né? Se não me engano, é a denúncia que tem várias pessoas, é que fez aquela ideia de que ela teria uma condenação, né? E eu peço também mil desculpas, juridicamente a gente falaria assim, peço todas as vênias aos senhores por ter cansados tanto, com tanta leitura. Mas foi importante que essa peça que o secretário, eu acho que o seu... isso, Fiorini, falou do André Calegari, né? Não, o André Calegari foi ele. Né? Foi ele, desculpa. Ali é um texto especial. André Calegari é um dos grandes juristas que nós temos no Rio Grande do Sul, um professor, advogado. Ele mostra claramente, e aqui eu faço um parênteses, que os senhores têm a vida pública muito aguçada. Os senhores sabem o que eu vou falar agora. Um dos maiores dramas das pessoas que estão no executivo, mas os senhores também, é o risco de ser criminalizado pelo Ministério Público, por qualquer coisa. Eu tenho mais de 100 ações criminais de secretários. Cadê o Flávio que estava aqui? Pessoas como o Flávio, é Flávio, né? Porque participou de uma reunião de licitação, fez uma ata, tal, ele participou, pum, criminaliza o cara. Assim, ó. Centenas de processos assim eu tenho defendendo. Mas a Maria Tereza foi criminalizada, foi denunciada por um fato que a gente chama, os senhores sabem bem disso, que é uma situação de forma no processo de licitação. Eu sou professor universitário há muitos anos, há 25 anos sou professor universitário, eu dou aula no mestrado, no doutorado, dou aula fora do país. Isso é um assunto, especificamente crimes dessa ordem. Contra a ordem econômica, crimes contra a ordem tributária, crimes licitação e tal. Então, esse crime que ela foi imputada, eu tenho dezenas de trabalhos, de monografias, de trabalho de conclusão de curso, de mestrado, de doutorado, que mostram, sempre mostrou, que esse era um tipo penal, era um crime que não deveria existir. O que o parlamento, um parlamento igualzinho ao dos senhores, os senhores sabem bem, os deputados federais, que nós temos uma espécime aqui raríssima, está aqui, Pedro Kizai, que deve ter debatido esse assunto, a nova lei de licitações. Essa nova lei de licitações fez o quê? Fez o óbvio. Fez o que nós defendemos há mais de 15, 20 anos. Que esse tipo penal deveria desaparecer, porque não faz sentido isso. Porque é um erro formal na forma de conduzir um processo de licitação. E ela foi condenada em primeiro e segundo grau, e hoje o processo não terminou, o processo está em andamento, está em recurso, e a possibilidade, porque esse fato deixou de ser crime, é simples.
É simples. Ou seja, a possibilidade de Maria Tereza Capra ser inocentada porque esse fato não é crime é gigantesca. Então vejam, senhores, e aqui eu me despeço, aqui eu encerro. Eu escrevi aqui, ó, à mão, 2 páginas, para falar com os senhores agora no final. Mas eu fico satisfeito, senhores vereadores, com tudo o que a Maria Tereza Capra nos disse aqui na sua curtíssima, mas preciosa e profunda fala, Maria Tereza. Mas se houver cassação, realmente, aí sim, São Miguel do Oeste pode ficar conhecida no mundo. Mas certamente não será por bons motivos. Certamente esta cassação irá macular a imagem de São Miguel do Oeste. E por uma razão muito simples. É usar, senhor presidente, é usar o verniz da legalidade para encobrir uma perseguição política. Usar o verniz da legalidade para encobrir uma perseguição política. Mas, ao contrário, eu penso o seguinte, eu penso que se essa Câmara tiver consciência, ela pode sair muito maior do que começou essa sessão de hoje. Essa Câmara de Vereadores pode optar tanto pelo arquivamento de todas as denúncias absolutamente infundadas, ou até mesmo, senhores vereadores, e aí eu peço com todas as vênias, eu penso, senhores vereadores, e quem sou eu aqui para ensinar política a vossas excelências, mas há solução jurídica e política para isso. Né? A Maria Tereza Capra, ela pode, caso eventualmente e alternativamente, vossas excelências entenderem que não é o caso de arquivamento, que isso nitidamente é caso de arquivamento, é possível fazer, como ela mesma disse, né? Fazer essa recuperação democrática com vocês, voltar ao diálogo, voltar a fazer o debate que sempre foi feito nos últimos 10 anos, com muitos de vocês que ela esteve durante muitos anos, fazer uma sanção disciplinar de advertência, por conta do artigo 5º, inciso 2, né, que é absolutamente, senhor relator, absolutamente compatível com o que os senhores estão discutindo aqui. Eu encerro, então, essa defesa, me perdoem, talvez um pouco do exagero, um pouco da verve um pouco mais acentuada. Nós encerramos a nossa defesa clamando ao nosso grande arquiteto que ele ilumine o caminho de vocês e na convicção de que uma justiça bem feita é uma que contempla todas essas características e preserva este parlamento para continuar se manifestando, opinando e votando as questões de mais profundo interesse da sociedade de São Miguel do Oeste. Nesses termos, senhor presidente, o arquivamento ou a advertência é medida que se impõe.
Muito obrigado, senhor.